Como os médicos morrem por Ken Murray, MD. Anos atrás, Charlie, um cirurgião ortopédico altamente respeitado e um amigo meu de longa data, encontrou um caroço no próprio abdômen. Ele fez uma ultrassonografia que revelou um tumor em seu pâncreas. O diagnóstico foi confirmado por um dos maiores especialistas da área, que também havia desenvolvido um procedimento cirúrgico para esse tipo de câncer específico, que triplicava a taxa de sobrevivência em 5 anos, de 5% para 15%, embora com uma qualidade de vida bastante reduzida. Charlie não se abalou. Ele voltou para casa naquele mesmo dia, fechou seu consultório médico e nunca mais pisou em um hospital como paciente. Ele decidiu dedicar todo o tempo que lhe restava à família e buscar o máximo de bem-estar possível. Passou seus últimos meses em paz, cercado por quem amava. Não fez quimioterapia, nem radiação, nem passou por procedimentos cirúrgicos. Ele não gastou um único centavo de seu plano de saúde em intervenções agressivas. Quando a morte se aproximou, ele faleceu confortavelmente em sua própria casa. Ele recebeu apenas cuidados paliativos e controle da dor, um serviço focado em oferecer conforto e dignidade ao paciente em fase terminal, em vez de tentar curar o incurável. É um tema do qual não se fala muito, mas os médicos também morrem, e eles não morrem como o restante da população. O que é impressionante sobre os médicos não é o quanto de tratamento eles recebem em relação à população geral, mas sim o quão pouco eles escolhem receber. Durante toda a sua vida profissional, os médicos combatem a morte para salvar seus pacientes, mas quando chega a hora de enfrentarem a própria finitude, eles costumam caminhar muito suavemente em direção ao fim. Eles sabem exatamente o que vai acontecer, conhecem as opções disponíveis e têm acesso a qualquer tipo de cuidado que desejarem. Mas escolhem ir embora de forma tranquila. É claro que os médicos não querem morrer. Eles querem viver. No entanto, eles conhecem a medicina moderna o suficiente para saber seus limites. E também conhecem o suficiente sobre o processo de morrer para saber o que a maioria das pessoas mais teme: morrer com dor e morrer sozinho. Eles já conversaram sobre isso com suas famílias. Querem ter certeza de que, quando chegar a hora, nenhuma medida drástica será tomada. Não haverá ninguém quebrando suas costelas ao tentar fazer massagem cardíaca quando a morte já for inevitável, que é exatamente o que acontece quando se tenta a ressuscitação cardiopulmonar. Quase todos os profissionais de saúde já presenciaram o que chamamos de futilidade terapêutica. É quando a medicina moderna é aplicada a um paciente terminal para prolongar o processo de morte por mais alguns dias ou semanas, às custas de um sofrimento atroz. O paciente é entubado, conectado a aparelhos, furado por tubos e mantido em uma unidade de terapia intensiva, UTI, onde os alarmes nunca param de tocar. Nós, médicos, fazemos isso com os pacientes porque o sistema nos pressiona. Famílias desesperadas exigem que façamos tudo o que for possível. Médicos temem processos judiciais se não aplicarem até a última tecnologia disponível. O resultado é que as pessoas passam seus últimos momentos de vida sedadas, cortadas, sofrendo e longe de casa. No entanto, quando os médicos pensam em si mesmos, a história é completamente diferente. Quase todos os médicos que conheço possuem uma diretiva antecipada de vontade, testamento vital, ou expressaram claramente a seus colegas o desejo de não receberem manobras invasivas de ressuscitação, ventilação mecânica prolongada ou tratamentos heróicos sem perspectiva de cura. Isto não significa que os médicos desistiram da vida. Se um médico tiver uma doença tratável, ele buscará o melhor tratamento disponível. Mas, diante de uma doença terminal ou de uma velhice extrema, eles reconhecem que há momentos em que a medicina deixa de ajudar e passa apenas a causar dano. Como médico, presenciei incontáveis tratamentos que foram aplicados apenas porque era possível fazer, e não porque era o certo a fazer. A ironia tragicamente frequente é que os médicos aplicam tratamentos nos pacientes que jamais aceitariam para si mesmos ou para seus próprios familiares. A verdadeira lição que podemos tirar disso não é que a medicina moderna seja ruim, mas que precisamos conversar abertamente sobre o fim da vida. Precisamos entender a diferença entre prolongar a vida e prolongar o processo de morrer.
Charlie, meu amigo cirurgião, compreendia perfeitamente essa diferença. Ele viveu seus últimos meses com a melhor qualidade de vida que lhe foi possível ter e morreu em paz na sua própria cama. É assim que os médicos morrem. E talvez seja assim que todos nós deveríamos ter o direito de morrer.